Olá, sou Eduarda Kremer. Vou apresentar para vocês a palestra sobre o conceito Free Flow aplicado à estética. O que é o Free Flow? O Free Flow é um método desenvolvido pela Medical Sun, onde a gente gera a aplicação de ozônio, economizando tempo e recursos. Nesta imagem, vocês podem notar, então, a aplicação do Free Flow na região de abdômen, onde a gente faz a marcação, utilizando ali num tratamento para gordura localizada. O que é ozônio, então? Vamos fazer uma breve introdução sobre o ozônio. De acordo com a Sociedade Brasileira de Ozonioterapia, o ozônio ele é uma molécula formada por 3 átomos de oxigênio, O3. Caracterizado como a forma menos estável do oxigênio, ele é encontrado naturalmente na atmosfera na forma gasosa, ou ele também pode ser gerado através de um gerador de ozônio. O formato, então, deste rompimento desta molécula de oxigênio, no caso o ozônio, ele é o terceiro agente oxidante mais poderoso depois do flúor e do persulfato. Ele pode ser encontrado naturalmente pela ação dos raios UV ou pelos geradores de ozônio, que nós iremos apresentar aqui hoje, que converte, então, o O2 em O3. O ozônio ele é um gás bastante reativo e bastante instável, ou seja, ele logo vai se recompor ao oxigênio. Nesta imagem, vocês vão, então, visualizar a formação ou a geração deste ozônio. Vocês conseguem ver na imagem, então, ao lado, a molécula de oxigênio, onde vocês terão 2 moléculas, mais uma molécula, então, de oxigênio, gerando 3 O3. Aqui nessa imagem, vocês podem ver o gerador de ozônio. Este é um equipamento eletroeletrônico projetado, e construído, calibrado com o intuito da gente converter o oxigênio diatômico em ozônio. Então, nessa imagem, vocês conseguem ver nitidamente o oxigênio. Ele é passado através de um cilindro, onde a gente tem um oxigênio medicinal. E, através desse oxigênio medicinal, entra no equipamento, vai passar por esse gerador e gerando, assim, o seu ozônio para a aplicação. Brevemente, alguns estudos sobre, então, o ozônio. O ozônio tem sido utilizado em muitos estudos clínicos em muitos anos, tá? Este artigo aqui, em 2014, traz para vocês a ideia do ozônio no tratamento da asma, no sistema respiratório. A gente é onde consegue trabalhar através de vários testes analíticos e funcionais a respiração, depois de um tratamento sistêmico com ozônio. Este outro artigo traz a desnaturação do nosso ozônio, onde aqui salientamos a importância de se utilizar o ozônio nos primeiros 10 minutos depois dele ser gerado. Então, é importante que o seu uso seja até 30 minutos, pois depois disso ele vai ser recomposto, então, ali a forma de oxigênio. Este outro artigo traz para a gente a ideia de ação, o efeito bactericida. Tá? E a gente tem aqui uma mortalidade de até 99,99% para ambas as espécies após a ozonização. Também temos aqui os resultados eficazes para degeneração macular, sendo observados uma reversão de 90% dos casos. Este outro artigo também traz a ideia do efeito bactericida, efeito virucida, o efeito fungicida, tratando células infectadas por estes micro-organismos. Além disso, ele tem a capacidade também de eliminar os protozoários, E também é comprovado o seu efeito desinfetante e seu efeito esterilizante do ozônio. Este outro artigo também comenta sobre o seu potente efeito bactericida, que resulta num ataque direto aí a todos os micro-organismos, e ele tem um poder muito mais superior a 3.500 vezes mais rápido que o cloro.
Hoje, quem nos traz o aspecto legal ao Brasil do ozônio? Quais são os profissionais? Qual a portaria que nos compete a utilizar o ozônio? Através dos nossos conselhos, né? Então, através da portaria de número 702, que foi criada em março de 2018, ela está na prática integrativa e complementar, né? Através do Ministério de Saúde, aonde a gente pode estar utilizando o ozônio através desta lei. Quem são, então, os profissionais que podem estar utilizando o ozônio? Aqui a gente cita todos os profissionais que vocês podem e devem estar utilizando, como o médico veterinário, médico, dentista, esteticista, farmacêutico, biomédico, biólogo, fisioterapeuta, enfermeiro, quiropraxista, e também temos o uso do ozônio como home care na sanitização. Então, todos esses profissionais podem estar aptos hoje a utilizar o ozônio em suas clínicas ou até mesmo o uso home care, que seria em suas casas. Sobre alguns efeitos fisiológicos, então, a gente traz aqui alguns efeitos fisiológicos para vocês. Aceleração do ciclo de Krebs, que é muito importante, né, para a gente ter esse gasto de ATP, aumento de microcirculação, oxigenação tecidual, aumento da imunidade, principalmente agora com essa questão do Covid muito em alta ainda. Então, a gente tem sido tratando também a questão do Covid com ozônio, anti-inflamatório, antiviral, antibacteriano, analgésico, reduz o estresse oxidativo, pessoal. O estresse oxidativo, ele é muito hoje um dos que está combatendo, às vezes, o nosso tratamento estético, deixando a desejar e não nos trazendo resultados satisfatórios. Então, a gente pode estar trabalhando, sim, tá? Com essa parte do ozônio também reduzindo esse estresse oxidativo. Parte de reparador tecidual e também da diminuição de tecido fibrótico, um tecido fibrótico pós uma cirurgia plástica. Então, a gente vai ter muitos benefícios, né? A gente vai ter bastante aplicações para a área da estética. Quais seriam as formas de aplicação, então, do ozônio? A gente tem o uso local, que seria por injeções subcutâneas, articulares e musculares. Vai depender a necessidade do seu paciente, a necessidade do seu tratamento. A injeção subcutânea, ela é o gás injetado sob a pele, né? A intracavitária, que são os espaços peritoneal e pleural, também pode ser aplicado. O uso tópico, a gente encontra muito sendo utilizado na área da estética, com o conceito da bag, que é uma bolsa. Também temos a água ozonizada, que é gerado por nosso equipamento, também gerador de ozônio, e também o óleo ozonizado. Vale lembrá-los que o óleo ozonizado não é produzido a partir dos equipamentos geradores de ozônio que você encontra no mercado. Ele deve ser comprado separadamente. O óleo ozonizado, então, ele é aplicado localmente por meio de uma massagem, muito tranquila a sua aplicação. Depois eu trago um slide só sobre o óleo ozonizado para vocês, como dica. E o uso sistêmico hoje ele é muito utilizado. O uso sistêmico, então, a gente tem a grande autoemoterapia e a pequena autoemoterapia, né? Então, claro que a ideia aqui é a gente trazer só as formas, né? Não explicar cada forma detalhadamente para vocês e sim falar mais sobre o conceito Free Flow. Além disso, a gente tem a insuflação retal, que tem sido usado muito hoje na área da estética também, né? Coadjuvante a todos os tratamentos estéticos. Temos a intravaginal e temos a intrauretal. Aqui, então, a gente traz umas dicas de óleo ozonizado para vocês. A aplicação do óleo, ela apresenta excelentes resultados no tratamento de alveolites. Ela é um nível de cura superior. Então, você que não tem ainda na sua clínica um óleo ozonizado, deve adquirir, principalmente para você estar vendendo ao seu cliente como uso home care. Né? Então, a gente pode estar usando em feridas, podemos estar usando no tratamentos convencionais, acne, queimaduras, rosácea, tratamento do couro cabeludo e da pele no geral, né? É importante destacar sempre o índice de peróxido. Aqui a gente cita um exemplo para vocês em torno de 600.
As características do uso da ozônio, então. A ozônio, ela pode ser aplicada de modo isolado ou complementar. Vocês podem estar fazendo só a aplicação do ozônio, que é o que a gente vai estar demonstrando hoje para vocês, ou vocês podem estar coadjuvante a outros tratamentos estéticos. O que determina hoje uma boa aplicação é a concentração que você vai utilizar e o modo de aplicação, que vai depender do seu objetivo. Então, primeiro, a gente sempre vai ter que posicionar um objetivo alcançado, no caso, e a gente vai definir o efeito biológico através dessa concentração. As concentrações vão variar de 1 a 100 microgramas por ml, sendo essa determinada propriamente pelo profissional que vai estar aplicando o ozônio. Vamos então à aplicação do ozônio na estética. Hoje a gente tem muitas indicações do ozônio. Como vocês podem ver, todas essas indicações nos citam, então, sobre o ozônio. A otimização da drenagem linfática, o efeito lipolítico, liberação de fator de crescimento ou regeneração, modulação do estresse oxidativo, que foi o que eu comentei lá no início, a importância do estresse oxidativo, tratamento da celulite, a gordura localizada, no geral, microvasos, temos a melhora desse aspecto dos microvasos, estria, fantástico a sua também utilização, né? E a sua recuperação rápida, papada, rugas, alopécia, hipertrofias, hipercromias, flacidez, acne, limpeza de pele, rejuvenescimento, muitas indicações, né, pessoal? Então, a gente consegue trabalhar hoje tanto aplicações faciais como aplicações corporais. E a gente coloca aqui um fator muito importante para vocês, que hoje o ozônio ele potencializa em até 10 vezes mais o seu resultado nos seus tratamentos estéticos. Então, para você que já está usando uma outra tecnologia, coadjuvante, usa o ozônio, que com certeza você vai ter muito mais resultado. Aqui a gente traz também uma janela terapêutica com alguma ideia para vocês de microgramas. Vocês podem ver que inicia através da celulite, concentrações em torno de 5 microgramas. Depois vocês vão aumentando. Efeito lipolítico, vocês têm a partir de 10 microgramas, 20 microgramas. Acima de 25 já começa o efeito anti-inflamatório, tá? Então, o efeito para antiacne. Então, através dessa janela terapêutica, vocês conseguem todos os efeitos aí do ozônio. A utilização determinada pela concentração vai depender a quantidade, né, dentro dessa faixa terapêutica. Ou seja, quando eu utilizo 1 micrograma, eu vou ter 99,95% de oxigênio e apenas 0,05% de ozônio. E quando eu tenho 100 microgramas, eu tenho 5% de ozônio e 95% de oxigênio. Então, para vocês verem que até o meu limite, até 100 microgramas, que é o máximo, que é uma baita concentração, né, uma concentração muito alta, eu tenho aí até 5% do ozônio. Como o ozônio ele é aplicado, então? O ozônio ele pode ser aplicado com a seringa ou o modo free flow, né, que é o grande diferencial deste equipamento também. Ele é retirado do equipamento através ali de uma seringa ou posteriormente a gente vai ter uma mangueira de silicone e a gente vai utilizar injetando este gás no local a ser tratado, ou seja, na nossa paciente. A bag a gente utiliza colocando o membro, pode ser um pé, pode ser a perna, a região do braço, a mão. Vocês podem criar qualquer bag, tá? Vocês vão utilizar a bag, ela é uma bolsa, né? É um saco plástico e vocês terão que deixar ali um total de 20 a 30 minutos tratando aquela área, de acordo com a necessidade também. E a ozonificação da água é onde a gente vai ozonificar a água para a gente poder beber ou até mesmo para a gente poder estar tendo efeito esterilizante ou desinfetante de alguns materiais, que também vai depender novamente da concentração que vocês vão utilizar. Para a gente fazer o instrumental para aplicação do ozônio do modo free flow, o que vamos precisar então? Primeiro a gente vai precisar de um equipamento gerador de ozônio, a gente vai precisar de um cilindro de oxigênio medicinal, aqui sim vocês precisarão, tá?
Vamos precisar de um fluxômetro que já acompanhe o seu equipamento, então vocês não precisam adquirir, que somente vamos adquirir o cilindro e o material consumível, né? O material básico, tá? O que a gente vai precisar de uso comum, né? Luvas de procedimento de vinil, álcool 70%, gaze, algodão e também uma caneta para a gente poder fazer a marcação da área a ser tratada. O instrumento básico que deve ser comprado separado são as agulhas e a mangueira de silicone, e também vocês vão precisar de um filtro na ponta desta mangueira. Aqui eu trago para vocês uma tabela das medidas hoje de todas as agulhas. Como vocês podem ver, a agulha circulada, que no caso aqui amarela, ela é 30G meio. Esta agulha é a mais utilizada hoje na área da estética, mas vocês também podem usar a 26G meio, que é a marrom. E as outras agulhas circuladas, são as maiores, vocês vão utilizar para fazer um soro ozonizado ou uma aplicação às vezes mais profunda, né, como a 22G meio. A gente tem, então, duas formas aí de utilização. A subcutânea é quando a gente quer trabalhar com uma injeção do ozônio na forma gasosa, podendo ser aplicado para gordura, onde vocês vão conseguir usar a agulha, né, com um bisel em torno de 45, 90 graus. E aí a celulite e a estria, vocês têm que cuidar um pouquinho essa questão da angulação desta agulha, podendo ser em torno de 30 e 45. Às vezes até um tratamento para gordura, a gente também acaba fazendo essa injeção ou essa agulha um pouquinho em torno de 45, 30. Então, sempre temos que observar a região, né, o local que eu vou estar ali tratando. Nessa imagem que eu estava demonstrando antes, mostra as duas aplicações, tá? Que a gente tem, então, do modo para o tratamento de gordura. Aqui a gente vai entrar sobre a intradérmica. Aqui também vocês podem utilizar o modo Free Flow, não precisa ser altamente só no corpo, vocês utilizando na gordura. Aqui a gente demonstra para vocês a aplicação, né, do ângulo de 10 a 25 graus, tratamento de hipercromias, tratamento de linhas de expressão, estrias, queda de cabelo, onde você vai trabalhar uma angulação muito superficial com a sua agulha. Mostrando na prática uma aplicação na região dos olhos e uma aplicação próxima à região da papada. O Free Flow, então, ele é um fluxo livre, que ele vai permitir aplicações semelhantes à técnica de carbox. Então, para você que conhece carboxterapia, com certeza vai conseguir aplicar o método Free Flow. Ele é indicado no tratamento aí de uma gordura, celulite, ruga, estrias e na calvície também. Lembrando que é um tratamento super seguro, onde você usa um fluxo baixo e você tem uma aplicação muito mais confortável com este modo, né? Se comparado a uma aplicação com seringa. Então, agora a gente vai visualizar os protocolos que a gente trouxe para vocês. Para aplicação na celulite, a gente indica a utilização de 1 a 10 microgramas, em torno aí de 3 a 5 ml por ponto. Então, utilizando o modo Free Flow, vocês deverão utilizar em torno de 3 segundos em cada ponto, podendo ser de 1 até 2 vezes na semana. Assim, vocês terão todos os outros protocolos também. No caso da gordura localizada, de 10 a 20 microgramas, sendo de 3 a 5 segundos, também podendo ser de 1 a 2 vezes na semana. A gente tem as rugas, a flacidez, telangiectasias, que são os microvasos, que é muito utilizado na estética. Lembrando sempre os intervalos e cuidando os segundos que você vai aplicar em cada ponto, tá? A gente tem, então, também alguns protocolos para estrias, rosácea, que a gente trouxe para vocês, a acne, terapia capilar, né, o tratamento aí para queda de cabelo, o reparo tecidual e a fibrose. Então, todos eles a gente traz uma ideia de concentração, uma ideia de segundos que vocês vão colocar, ou até ml, porque aqui vocês podem estar fazendo esse modo no modo seringa também, tá? E o segundo seria no modo Free Flow. O que vai mudar é o tempo que vocês vão gastar utilizando a seringa e o tempo que vocês vão fazer hoje o Free Flow, que ele praticamente cai pela metade. Free Flow, vocês realizam um abdômen em questão de segundos, enquanto que o modo seringa, vocês vão trabalhar mais tempo nesta paciente.
A gente pode associar o ozônio a vários recursos na área da estética. Hoje a gente sempre indica a utilização da massagem, sempre, imprescindível. Aplicou ozônio, realiza a massagem no seu cliente, no local que foi aplicado. A drenagem linfática ela pode ser potencializada com óleo ozonizado. A radiofrequência ela pode ser feita antes e você vem com o ozônio logo em seguida. O vácuo também é antes, você faz o ozônio depois. A carboxy pode ser feito, não tem-se uma necessidade, mas às vezes também temos essa dúvida. Ultrassom e ultracavitação, excelente recurso para associar juntamente com o ozônio. E o outro recurso, temos ondas de choque, que tanto faz se vocês querem colocar antes ou depois, e a criolipólise, que é o nosso xodó, que hoje a gente faz, a criolipólise associada com ozônio, ou seja, o criodermis, que é a nossa criolipólise em placas, associado então ao nosso equipamento Ozonix Plus. E a gente vai fazer antes ou depois, de acordo com a necessidade do seu paciente. Os efeitos adversos, a gente pode, assim como qualquer recurso na área da estética, algum equipamento, de eletro, vocês podem ter náuseas, dor de cabeça, fadiga, tonturas, insônia, coceira, pápulas, flatulência, dor abdominal, ardência. Esses sintomas, eles são mais raros, Mas se caso vocês tiverem uma inalação de ozônio, vocês deverão, e começarem a ter episódios de tosse, vocês deverão consumir a vitamina C oral. Pode ser aquela vitamina C efervescente mesmo, Na hora ali, é importante que você tenha para o seu cliente poder utilizar. Contraindicações. Como todo equipamento da área da estética, sempre tem as suas contraindicações. A mais importante é a primeira contraindicação que a gente traz, que é a deficiência de glicose 6-fosfato desidrogenase. Depois disso, a gente traz a anemia hemolítica aguda, hipertireoidismo tóxico, trombocitopenia, instabilidade cardiovascular, intoxicação aguda por álcool, o infarto agudo do miocárdio, condições hemorrágicas, convulsão, a hemocromatose é muito importante também, esse excesso de ferro nos órgãos, lúpus eritematoso, anemia profunda, uma hipertensão descompensada, pacientes recebendo tratamento com ferro ou cobre, leucemia, gravidez. Pessoal, gravidez não é uma contraindicação, às vezes, totalmente absoluta, Então, você tem que estar ali em contato com o seu médico. Essas são as contraindicações, mas algumas podem ser absolutas e outras relativas. Assim, a gente ainda tem a inalação do ozônio, que é uma contraindicação gravíssima, hemopatias, que são anticoagulantes, pancreatite, recém-nascidos e também a intolerância ao ozônio. Vocês podem estar trabalhando o hipotireoidismo, o DIU de cobre e o marca-passo. Não são contraindicações absolutas. Então, você pode estar realizando para estes pacientes. E aqui eu trouxe, então, apresentamos para vocês o Ozonix Plus, que é o equipamento gerador de ozônio da empresa Medical Sun, que ele tem, então, como itens inclusos o equipamento de ozônio, o regulador de fluxo, que é o nosso fluxômetro. Ele vem com a mangueira para você conectar o regulador ao equipamento, o cabo para ligar em energia elétrica e lembrar que ele não faz óleo ozonizado. Os grandes diferenciais ou características do equipamento é esse sistema Free Flow, que é a grande inovação deste equipamento, trazendo um fluxo livre, permitindo para vocês uma aplicação muito mais rápida. Ele traz o Fast Auto Put, que é o enchimento rápido e preciso da seringa. Também traz uma programação totalmente digital, onde você não precisa estar calculando a concentração, você não precisa estar calculando o fluxo que você vai colocar. O seu equipamento mostra isso na tela. O equipamento também conta com o tempo e está mostrando para vocês o tempo que falta numa aplicação para você gerar uma água ozonizada ou numa aplicação para uma bag. Lembrar que ele tem uma concentração de 1 a 100 microgramas e essa concentração pode ser ajustável.
Aqui são as telas do equipamento, que na hora então da prática, provavelmente vocês não irão visualizar as telas, né, do equipamento, e sim a própria prática, onde a gente tem uma tela muito fácil. Tá? Vocês vão colocar o modo Free Flow, vão colocar a concentração desejada, vai colocar o tempo de aplicação, vão validar o seu fluxo através do equipamento, indicando 0,25, vai ajustar no seu fluxômetro, depois disso vai validar e aí vai estar pronto para ser utilizado o seu equipamento. Lembrando que ele já inicia a sua prática, ele já está iniciando a liberação, para você faz uma área, você pausa. E agora então na prática, a gente vai demonstrar para vocês também. Essa aqui é a tela de calibração, que é muito importante vocês estarem cientes que hoje o equipamento tem que estar totalmente calibrado. Agora, então, vamos para a aplicação prática. Eu convido a minha colega Cristiane Hagman para estar presente aqui para realizar a prática juntamente com a nossa modelo. Então, a gente vai iniciar aqui a aplicação prática. Realizamos a marcação da nossa modelo na região de abdômen, fazendo, então, os quadrantes, tá? A gente vai fazer, então, agora higienização do local, utilizando um álcool 70%. E vamos iniciar a nossa aplicação depois de ajustado o nosso equipamento. Ajustamos aqui no equipamento 5 microgramas. O tempo vocês podem deixar os 15 minutos, não tem problema nenhum. E aí vocês podem validar a máquina, ela já está pronta. Agora a gente vai dar o start e vamos iniciar a aplicação. Como a modelo aqui não tem muita gordura, a gente vai estar fazendo de 2 a 3 segundos cada ponto. Contando sempre 1001, 1002. Então, vocês podem ver que a aplicação é super rápida, onde a gente consegue fazer o abdômen em questão de minutos, né? Às vezes segundos. Dependendo da marcação de pontos que vocês irão realizar. Importante que a agulha, depois de um certo tempo, ela seja trocada, pois vocês vão perdendo, né, o seu bisel, vocês vão perdendo ali o fio da agulha. Com isso, o paciente pode sentir um pouquinho mais de dor. Nossa modelo está super tranquila. É normal, tá, pessoal, sentir um desconforto também no local. Vocês vão notar uma leve hiperemia. E aí, após o término da aplicação, a gente vai fazer movimentos de massagem neste local. Vejam como é super rápido e prático para fazer o modo Free Flow. Agora é importante vocês pausarem o equipamento e a gente vai fazer a parte da massagem. Podem estar fazendo movimentos circulares, a fim de realizar ali uma absorção, né? Espalhar esse ozônio sobre o local. Após isso, então, a gente vai demonstrar um pouquinho para vocês como se faz uma estria com o modo Free Flow. Então, a gente vai realizar aqui a aplicação na estria. A Cristiane está realizando a higienização com álcool 70%. O modo Free Flow já está acionado. E vamos realizar na estria 1 segundo. Super rápido a aplicação.
toda a extensão da estria. Se nesse caso a paciente pode estar sentindo um pouco mais de desconforto, então vocês podem estar pausando o equipamento se for necessário. Vejam como a região já fica elevada. Muito fácil a aplicação na estria. A angulação da agulha aqui é muito superficial, né? É uma angulação intradérmica e o bisel direcionado para cima, tá? Vocês podem ver já a questão da hiperemia e do próprio edema já gerado no local, né? A ser tratado, que no caso ali é a estria. E aí, então, a gente vai finalizar realizando aqui a massagem no local. Se quiserem seguir a Medical Sun no Instagram, estão todos convidados. Espero que tenham gostado e apreciado a palestra de hoje sobre o conceito Free Flow, essa grande novidade que a gente traz, que a Medical Trust traz de presente para vocês, utilizando o ozônio. Obrigada.